Senhores, a comunidade de inteligência americana, ou melhor, a inteligência americana, ela divulgou recentemente um relatório ou uma avaliação anual de ameaças da comunidade de inteligência americana. E esse relatório, ele está diretamente relacionado a uma coordenação do Gabinete do Diretor Nacional de Inteligência, que é também controlado, o DNI, também controlado pela CIA. E este relatório ele foi muito importante, novamente, ser divulgado, porque ele faz parte de um ordenamento que é divulgado todos os anos pelos Estados Unidos, passa pelo Senado, tem toda uma discussão dentro do Senado, uma política muito bem elaborada, que muitas nações precisam aprender realmente como se fazer inteligência em vários níveis, desde o nível doméstico ao nível realmente fora, que transfixa a fronteira do país. Então, esse relatório, ele teve como essa avaliação anual, teve como intuito, né, de trazer à tona a segurança, ou melhor, as ameaças à segurança nacional dos Estados Unidos e também de seus aliados, que responde a uma seção, uma lei do ano fiscal de 2021, que é uma seção 617 da Lei de Autorização de Inteligência do ano fiscal de 2021. Tá? Então, é muito interessante esse relatório, porque, novamente, ele traz à tona algumas preocupações com algumas nações, como a China, Rússia, Irã e Coreia do Norte. Então, ele traz também todos os outros aspectos de segurança, aspectos relacionados a uma pandemia, outros aspectos também que envolvem um risco na segurança dos Estados Unidos. Pois bem, quando você tem aqui China, Rússia, Irã, Coreia do Norte, já são alvos, ou melhor, já são agentes, entidades já conhecidas por nós, que já realiza algum tipo de atividade a priori suspeita, nada confirmado, por exemplo, em determinada atividade, e que isso prejudica, segundo os Estados Unidos, o ordenamento da segurança nacional, por exemplo, também do Congresso Nacional, porque é onde passa pelas políticas, é onde passa a política, onde passa as leis, onde realmente são feitas as políticas dos Estados Unidos. Então, é necessário você blindar isso, você proteger. Então, este relatório, nada mais que ele foi criado, essa lei de reforma da inteligência e prevenção do terrorismo, ele foi criado em 2004, depois daqueles ataques de 2001 nos Estados Unidos, em que o mundo ficou realmente com medo e os americanos também ficaram mais apreensivos, ficaram com medo. Então foi criado uma lei em que o diretor de inteligência, diretor nacional de inteligência nacional, foi responsável por elaborar essa inteligência e criou anualmente diversos relatórios dentro do seu gabinete. Então o gabinete dele, ou melhor, o escritório dele, do diretor de inteligência nacional, é o responsável por formular esse tipo de política, esse tipo de inteligência, para trazer à tona as ameaças mais emergentes e futuras para os Estados Unidos. E hoje vamos conversar muito que brevemente sobre a China, e não vamos conversar ao todo nesse documento, porque é um documento muito longo, é um documento muito extenso, complexo, e que envolve Coreia do Norte, Rússia, Irã. Então não vamos aprofundar neste momento em relação a essas nações, a esses agentes, e também outros aspectos que condicionam para essa ameaça à segurança que os Estados Unidos estão dizendo aqui neste relatório. Então você observa que a China, aqui é o site do diretor de inteligência nacional, que vocês podem estar entrando, né, entrando em algumas notícias, saber mais sobre a carreira, né? E é muito interessante.
adentramos o quê? Num tema muito importante sobre a China, em que esse relatório anual da inteligência, ele fala que o Partido Comunista da China, PCC, ele continuará os esforços para alcançar a visão que o presidente Xi Jinping colocou como objetivo primário, que é trazer a China como uma potência no leste asiático e também uma grande potência no cenário mundial. Então, Xi Jinping, ele inicia nesse momento o seu terceiro mandato, que por unanimidade, é claro, estamos dizendo aí de uma nação fechada, de uma nação comunista, com suas próprias regras, com sua própria modo de se fazer economia, que ele também observa um aspecto de avanço sobre a região do Mar Meridional, do Mar da China, em todas as suas direções, principalmente sobre a pequena ilha de Taiwan, que é um local em que o Xi Jinping, a China, considera como parte da China. Por isso que há tantos atritos que envolvem essa região, tantos atritos que envolvem na comunidade internacional e geopolítica e algo necessário neste caminhar para os Estados Unidos protegerem Taiwan. Por que os Estados Unidos protegem Taiwan? Porque há uma ameaça também das atividades econômicas americanas, porque Taiwan é o maior fornecedor de tecnologia, por exemplo, de semicondutores, de chips para os Estados Unidos e para nações aliadas. Então, você tem também que os líderes na China provavelmente manterão suas políticas econômicas mais estatistas, ou seja, controladoras, o punho de ferro dentro da economia, porque assim eles consideram que a direção do Estado, por eles, é muito mais necessária para reduzir a dependência, ou seja, da tecnologia, de influências estrangeiras na indústria, na economia, no poder militar dentro do território chinês, que vocês observam, uma trabalhadora produzindo um equipamento ali tecnológico. Então, você observa aí um artefato hipersônico da China, DF-17. Então ela está cada vez mais, o quê? Aumentando o seu poder militar na sua economia, na sua tecnologia, na sua influência diplomática para fortalecer ainda mais o Partido Comunista. Não que isso seja, vamos dizer assim, numa visão ideológica chinesa, isso seja ruim. Pelo contrário, isso é excelente porque você tem uma integração de conhecimentos. Só que, na nossa visão, essa integração ela é ruim, porque tudo se conflui para o poder militar. Então, ele desenvolveu determinado equipamento que vai conseguir gerar energia sem a produção, por exemplo, sem o uso, na verdade, de meios fósseis, por exemplo. Então, eles vão utilizar essa tecnologia, para observar se isso vai melhorar o desempenho de determinados equipamentos militares. E vai, então, colocar na indústria militar, na base industrial de defesa da China. Então, tem sempre um objetivo bélico, tem sempre um objetivo de poder. E aí, você tem um outro problema que entra na China, que são os desafios dos domésticos da própria China e também internacionais. Por exemplo, daqui anos, você tem, por exemplo, na década de 30, você vai ter uma população mais envelhecida com uma taxa de natalidade mais reduzida, mais enxuta. Então você está quase entrando num retângulo populacional. Isso, para a China, é muito ruim. E também vai ter o quê? Altas dívidas corporativas, problemas econômicos relacionados com esse sistema previdenciário por uma população mais envelhecida, uma desigualdade ainda mais econômica, uma desigualdade social também, que hoje já se observa.
Então, são condicionantes que estão, sim, nessa crise demográfica até 2034, por exemplo, que a China vai ter uma redução incrível nessa taxa de natalidade. E tomando, então, por exemplo, em relação ao controle de Taiwan, vamos observar aqui nessa imagem, você tem que o controle sobre Pequim, o controle sobre Taiwan, tem como objetivo trazer um efeito mais amplo e abrangente no nível global. Então, a China, ela sabe que, na sua política, na sua lei, que Taiwan pertence a ela. Então, como tal, ela tem a soberania sobre a ilha, tem o direito de invadi-la, tem o direito de trazer toda a economia, toda a tecnologia, todo o sistema social e produtivo dentro de Taiwan para suas mãos. Isso vai influenciar consideravelmente não Taiwan apenas, mas uma cadeia global. Isso é muito ruim para o sistema internacional, principalmente para os Estados Unidos. E vamos, é claro, comentar mais à frente sobre as artimanhas que os Estados Unidos estão utilizando para prevenir isso. Não somente com o fornecimento de meios bélicos para Taiwan se defender, por exemplo, até a chegada dos Estados Unidos. É isso na minha visão. Mas existe uma confluência de ideias muito mais poderosas por trás disso. E esse mar meridional que vocês estão observando, Pequim continuará a usar um número crescente de forças aéreas, navais, guarda costeira, algumas outras milícias também relacionadas a civis que fazem pesca, mas ao mesmo tempo eles vigiam essa área em busca de estrangeiros, em busca de espionagem. Tem as ilhas artificiais, mas assim eles utilizam milícias, ou seja, civis, que não tem, às vezes até tem treinamento paramilitar. Então tudo isso está dentro deste balanço, desse relatório de inteligência dos Estados Unidos sobre a China. E é muito interessante. Vocês estão vendo ainda o Cinturão em Rota, que é a iniciativa, um programa econômico que engloba o mundo inteiro. Vocês observam uma conexão saindo da China, saindo da região de diversas regiões mais ao leste da China, passa na região central, faz um escoamento na região ali, na região mais próxima da Rússia e vai até o leste europeu e posteriormente vai até a Europa, vai também para a Ásia, vai também para a região Índico, do Oceano Índico, vai também para a região da África, vai para a região do Golfo. Isso envolve uma cadeia global que é o Cinturão, a iniciativa do Cinturão em Rota de Xi Jinping, da China. E vamos então o quê? Relacionar, voltar novamente a esse poder, que tudo envolve poder militar. Você tem um poder forte, um Estado forte, você consegue obter uma economia forte, de certo modo. Ah, mas comunismo, economia, está sempre em ruína. Exato, está sempre em ruína. Mas a China é uma exceção. A China ela consegue controlar, porque ela tem um poder na cadeia de fornecimento global, que por isso que ela está no topo da relação ali de comércio mundial. Hoje você pega, por exemplo, uma caneta e você sabe que essa caneta ela foi produzida na China. Ou pelo menos 50%, 60%, 70% dela foi produzida na China. Então as capacidades militares chinesas, ela continuará perseguindo o seu maior objetivo, que é um exército de classe mundial. De classe mundial. Então eles observam que estar mais próximo de 2030 do que 2050. Ou seja, vamos trabalhar pesadamente para tornar um exército de libertação popular muito forte, talvez o primeiro do mundo até 2030, mas antes disso,
A China ela vai enfrentar uma dificuldade que ela vai querer fazer isso. O que é? Uma invasão a Taiwan. Os militares americanos, eles estão convictos que em 2027 os chineses vão invadir a pequena ilha de Taiwan. E isso foi até levantado por um almirante que trabalhou muitos anos na Marinha Americana, que ele falou que até mesmo antes de 2027 isso vai ocorrer e vai ser realmente algo que vai mudar o eixo do planeta, principalmente na região da Ásia, porque poderá ou não ter o envolvimento dos Estados Unidos, que provavelmente haverá um envolvimento indireto no início, como está ocorrendo agora na guerra da Ucrânia. Mas vejam só, isso é muito importante, você se atentar pelos fatos, que fez com que os Estados Unidos elaborassem programas internos, políticas internas, que deram origem a leis, por exemplo, a lei Chips+, que vem construindo uma artimanha para tirar a tecnologia de Taiwan e trazer para o território americano. Mas que tecnologia é essa? Semicondutores, chips, como discutimos no começo, que são matérias-primas primordiais, eu digo até mesmo primárias, para você ter um equipamento de ponta e que funcione adequadamente, seja no espaço, seja terrestre, seja aéreo, seja marítimo, seja em questões de ciberespaço. E você tem ali um equipamento que é altamente tecnológico, de 3 a 4 nanômetros de tecnologia em Taiwan. E o que os Estados Unidos estão fazendo? Trazendo para o seu território essa empresa, que é a TSMC, por exemplo. E entrando agora num tema também, outro importante, um tema que o relatório ele trouxe para a gente, para a comunidade internacional também ficar a par, é a questão da postura nuclear da China, que aumentou vertiginosamente nos últimos anos. Ela observou que as suas capacidades atuais elas são insuficientes, por exemplo, para enfrentar os Estados Unidos, para manter uma dissuasão ali adequada. E olha que ainda mais perigoso, mais alarmante, é que a China não tem um impacto tão forte com os Estados Unidos e, por exemplo, com a Rússia. Por exemplo, o New START, que Putin vem discutindo, elaborando, martelando na tecla, que ele suspendeu o New START, que no futuro ele precisa colocar outras nações também em um acordo com os Estados Unidos. Um New START 4, por exemplo, ou outro nome, para englobar outras nações como a China, como o Reino Unido, como a França. Então, veja como esse cenário geopolítico ele é interessante, que ele envolve várias peças que possuem ligações uma com a outra, e no final você entende que há um ordenamento por trás econômico que ditam as regras, um ordenamento econômico que dita as regras baseado numa dissuasão e uma cadeira de encosto para os formuladores de política através do poder militar, do poder bélico. Você faz política, você faz geopolítica pelo poder bélico. E uma outra questão importante que é o espaço. A China ela vem dominando, ela vem progredindo constantemente em direção ao objetivo de se tornar uma líder espacial de classe mundial até 2000, para igualar ou até mesmo superar até 2045. Entretanto, como está aqui no relatório anual, até 2030 a China provavelmente, vejam só, 2030, estamos em 2023, 7 anos, provavelmente alcançará status de classe mundial em todas as áreas de tecnologia espacial, é claro, exceto algumas. Por que isso? Sabemos que a ISS, vocês observam aqui um militar
que ele foi para o espaço, está nessa estação espacial chinesa. Vocês observam aqui a estação espacial Tiangong. Essa estação espacial, ela será a única que estará no espaço até então, até esse momento. Porque a Estação Espacial Internacional, que é controlada pelos Estados Unidos, Reino Unido, um consórcio ali de nações, ela vai ser desativada até 2030. E já há um plano na NASA, inclusive um investimento de Biden para retirar, de alguma forma, um rebocador espacial para retirar a estação espacial e trazê-la de volta para a Terra. Veja que loucura é isso. Mas por quê? O que os Estados Unidos vão fazer então sem estação espacial? Como vão ser as pesquisas? Como os Estados Unidos vão desenvolver as suas técnicas no espaço? Os Estados Unidos possuem, junto com sua comunidade parceira, anos e anos de conhecimento na área. Anos e anos. E não somente isso. E os Estados Unidos estão com aquele programa Artemis para levar o homem de volta para a Lua. E qual que é o objetivo disso? Construir uma estação lunar ali na região, que provavelmente será a substituta da Estação Espacial Internacional. Vejam que interessante esse avanço, essa corrida espacial que os Estados Unidos estão fazendo. É interessante. Então você entra uma outra questão, que é a tecnologia e a economia que os Estados Unidos e a China vêm disputando. Por exemplo, alguns setores chaves em tecnologia comercial e militar, proprietária, por exemplo, dos Estados Unidos, vem sofrendo uma competitividade com a China. E a China ela vem ganhando espaço cada vez maior nessa área. Mas também tem alguns poréns, que vamos discutir mais à frente, que coloca a China como a principal suspeita de algumas tecnologias que até então estavam nas mãos dos Estados Unidos. Por exemplo, os chineses eles tentam aprimorar suas capacidades tecnológicas e eles tentam também proteger suas empresas nacionais contra a concorrência estrangeira. Isso por meio do quê? Preço mais custoso, material mais em abundância, e isso o quê? Diminui o preço, você tem uma mão de obra forte, uma mão de obra barata, e há um esforço ainda de adquirir de forma ilegal informações. Vejam só, informações em diversos meios, em diversos setores, seja universitários, laboratórios, empresas estratégicas americanas. Então a China ela vem tendo esse comportamento de espionagem muito ruim ao longo dos anos, e assim também como os Estados Unidos. Só que nos Estados Unidos ele vem tendo o quê? Uma espionagem de inteligência para ver o que a China tem e o que a China está desenvolvendo e o que ela pode desenvolver no futuro. Diferente da China, que vem uma inteligência, copia essas informações, transfere essas informações e consegue elaborar uma engenharia para o quê? O poder militar. E você teve aquela crise que a gente já conhece. Vocês estão vendo a imagem aqui, né? O resgate daquele balão que foi destruído pelo F-22 Raptor, que é um meio de espionagem chinesa. Então, em 2020, você teve o quê? Um problema global de saúde. E que um dos pontos chaves que Xi Jinping, que os líderes comunistas na China, eles vêm martelando é o quê? O controle global, o controle da cadeia de suprimento global. E quem controla praticamente toda a cadeia de suprimento global? A China. Se a China ela quiser, por exemplo, suspender uma exportação para um determinado país, esse país vai ser afetado consideravelmente em diversos meios, seja saúde, seja economia, tecnologia, produtos básicos, automobilísticos, agricultura, entre outros
produtos, entre outros setores da economia. Então ela tem esse poder de controlar a cadeia de suprimento, não somente de espionagem, não somente de boicotar produtos ou através de sabotagem, mas também de colocar o que? Armas biológicas, como nós conhecemos aí nessa pandemia que teve. É suspeito, é suspeito. Vem aí tendo relatórios muito interessantes, que nos próximos meses, com certeza, teremos aí uma luz mais clara que vai ali trazer realmente o que as suspeitas que temos, que foi desenvolvido aquele micro-organismo, né? Foi desenvolvido em laboratório ou não, vai ser trazida à luz da realidade para ver se realmente essa suspeita se confirma, que todo mundo com certeza vem suspeitando. Eu tenho as minhas hipóteses aqui. Enfim. E a China, ela busca ser, é claro, a líder mundial na construção de semicondutores, como já destacamos aqui. E para já encerrar esse vídeo, vem aqui as atividades cibernéticas da China e a exportação também de tecnologias relacionadas a essa indústria que a China ela exerce esse grande poder de dissuasão cibernética, porque a todo momento, porque a China ela tem esse poder de dissuasão cibernético, ela vem constantemente, quase que diariamente, realizando ofensivas cibernéticas, e numa guerra possível, aí, um grande conflito com os Estados Unidos, provavelmente infraestruturas críticas, por exemplo, de controle de energia nuclear, gerenciamento de resfriamento de usinas nucleares, podem ser afetados porque está tudo conectado. O tráfego aéreo, temos recentemente aí que houve um grande problema, que não foi, é claro, como a autoria de um terrorismo relacionado a um cyberataque, mas uma falha central desses setores de controle, mas são alvos fáceis para esse tipo de cyberataque, esse tipo de atividade ilícita. E a China ela detém essa tecnologia e detém esse conhecimento de realizar essa guerra híbrida e essa guerra de informação. E também, para encerrar o vídeo, temos o quê? Essa postura de influência global da China em aspectos políticos. Os chineses foram acusados de interferir em algumas eleições americanas, assim como os russos nas eleições americanas. É claro que isso não foi comprovado, mas houve essa suspeita. Então, isso denota um certo controle e, ao mesmo tempo, uma certa habilidade dos chineses de conseguir moldar a geopolítica global no momento em que o mundo ele está multipolarizado e que, de um lado, os Estados Unidos tentam trazer à tona um planeta mais unipolar ou bipolarizado no seu máximo, e China, Rússia e outras nações tentam manter esse globo, esse mundo multipolarizado, para que o monopólio não fique somente no Ocidente, haja um compartilhamento de desenvolvimento social, econômico, em diversos setores. Isso é o que eles pensam. Isso é o que eles pensam. Então, essa influência chinesa, em diversos aspectos, em diversos setores, influenciam também nos reformuladores de políticas nos Estados Unidos. Até mesmo uma cascata de informações negativas e maliciosas caem nos eleitores americanos e pode ainda decidir uma eleição através de notícias falsas e de comportamentos falsos que pode mudar a opinião dos eleitores. Senhores, esse foi um vídeo realmente muito longo, porém é um vídeo interessante porque fala de um assunto extremamente técnico, extremamente complexo e importante, que vocês podem debruçar desses relatórios, dessas informações na internet que está disponível. Um relatório, uma avaliação anual
da inteligência, da comunidade de inteligência dos Estados Unidos, que é muito fácil, interessante de entender, é bem explicativo. O mais interessante ainda é que os Estados Unidos, a comunidade internacional, o diretor de inteligência nacional não colocou uma postura chinesa junto com a Rússia, não colocou isso. Ou seja, eles fizeram realmente tópicos separados e deram ênfase nesses tópicos. Foi muito interessante essa abordagem que eles fizeram. E também, claro, foi muito parecida com o do ano passado. E eu espero que tenham gostado. Foi realmente um vídeo mais maçante, porém um vídeo que retrata realmente a realidade, retrata o que estamos vivendo hoje, nessa multipolaridade que querem quebrar. Por um lado isso é bom, por outro é ruim. No próximo vídeo vamos trazer, nos próximos dias, outros vídeos relacionados a esse relatório. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativarem o sino de notificação, seguir as nossas plataformas sociais, como no Twitter, no Instagram, pela @arameritarov, e também os nossos grupos. Tem o nosso grupo de inteligência lá no Telegram. Vão lá, que está na descrição deste vídeo. Vocês podem estar entrando lá e vão receber muitas informações diariamente e a quase toda hora ali no Telegram. E, se possível, um vídeo como esse, muito longo, às vezes com terminologias aqui muito sensíveis, o YouTube vai lá e derruba a monetização e vocês passam a não ter uma notificação sobre novos vídeos, porque o engajamento ele cai. O YouTube ele derruba o engajamento do vídeo por conta do tema sensível. Por isso eu peço sua ajuda. Qualquer valor para ser doado para a nossa chave Pix, isso vai ajudar em muito o nosso canal. A chave Pix é canal arameritarov@gmail.com. Obrigado e até o próximo vídeo.